Olá, Shalom, Pastor Rui Nascimento, e nesse vídeo estaremos dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Santos em Roma, do capítulo 7, a partir do versículo 7. Nós no vídeo anterior, o vídeo 13, nós tínhamos chegado até no versículo 9, mas como eu falei, eu quero voltar um pouquinho no versículo 7, para entendermos melhor esta passagem aqui, e quero ao mesmo tempo pedir desculpa já pelo vídeo, salvo erro, vídeo 11, onde aparece um pouco cortada a cabeça e tal, mas no meu entendimento, primeiro porque eu não tinha reparado e postei sem ver, mas no meu entendimento o que é importante mesmo é aquilo que você vai ouvir e não propriamente o que você vai ver. E portanto, posto isso, vamos então a essa análise mais aprofundada do que Paulo está falando a partir do versículo 7. Aqui diremos, pois então é a lei pecado de modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado a não ser por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida achei eu que era para a morte, pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Bom, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que ele vivia sem lei? Já analisámos no vídeo anterior que ele não está falando dele. Ele está falando do povo judeu. Ele está falando do povo que vive sem a Torá. O povo hebreu, que é o povo escolhido e separado por Deus. Era um povo que vivia sem a lei de Deus. Ele vivia sem a Torá e vivia dentro de mandamentos de homens. Vivia dentro de instruções legalistas. Vivia dentro das tradições dos anciãos. Nós vemos isso quando Yeshua é cobrado, quando lhe perguntam porque comem os teus discípulos sem lavar as mãos, segundo as tradições, porque andam os teus discípulos fora das tradições dos anciãos. Ele não foi cobrado por andar fora da lei, é fora das tradições dos anciãos. E a lei em Jerusalém, em Israel, era legalista, era uma lei de homens. Por isso Isaías também diz, Deus diz em Isaías, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porquê? Porque guardam mandamentos, regras, instruções ensinadas por homens, que não têm nada a ver com Deus, não têm nada a ver comigo. Por isso o Senhor Yeshua tinha que vir para guardar a Torá, e por isso ele afirma em Mateus 5:17, ele diz que não penseis que eu vim para anular a lei, anular a Torá, não, eu vim para cumpri-la. E ele foi o único sobre a face da terra que veio cumprir a lei. Nós vemos também em Crônicas que no tempo dos reis Josias, Ezequias, os sacerdotes andavam limpando o templo e encontraram lá um livro, por acaso encontraram lá um negócio e foram levar para o rei e disseram, o que é isso aqui? Isto é a Torá. Vê como é que era tratada a Torá. Estava lá no meio do lixo, dentro do templo, no meio do lixo, e era tratada desse jeito. Então veja que o povo hebreu, que era o povo que tinha que andar com a Torá no coração, eles desprezavam a Torá, desprezavam a lei de Deus, desprezavam tudo. Por isso Yeshua teve que chegar, teve que vir trazer a lei, a verdadeira lei que os homens não tinham. Uma lei embasada no Espírito de Deus, aquela lei que Deus tinha profetizado através de Jeremias 31, através de Ezequiel 11, Ezequiel 36, onde o Senhor disse que naqueles dias eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não uma aliança como aquela que eu fiz com os seus pais lá no Monte Sinai, não, essa não, mas uma aliança nova. Eu tirarei o seu coração de pedra, colocarei dentro um coração de carne, e eu mesmo vou escrever as minhas leis no seu coração. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa lei que Deus quis colocar no seu e no meu coração, ela só é possível através do Filho, Yeshua, porque ele foi o único que cumpriu toda a lei, que estabeleceu a lei do Pai na terra. Definitivamente ele veio trazer uma lei que estava embasada na lei do Sinai, que era toda a lei do Sinai, porém vivida em espírito e não
nas teologias dos homens, não nas doutrinas do judaísmo, não nas doutrinas dos Talmudes e das Mishnás e dos Siduras e de toda aquela parafernália que o judaísmo inventou, que depois o catolicismo transformou e satanizou definitivamente, e por aí vai. E os evangélicos vão seguindo e é uma confusão total. Bom, aí você diria assim, mas só você está certo? Não, tem milhares de pessoas pensando como eu sobre a face da terra, aqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor em espírito e em verdade e que não estão à espera de retorno de coisa nenhuma, mas que querem servir. Esses conseguem retirar das Escrituras aquilo que está lá. Mas aqueles que têm desejos que não são tão claros e tão evidentes para com Deus, não conseguem retirar. Por isso é que muitas vezes te disseram que você é pecador mesmo, que você não é perfeito, que você não vai conseguir andar sem pecado, e justificam-se assim, levando essa carta de Paulo, esse capítulo 7, de uma forma completamente distorcida e diferente daquilo que nós estamos estudando e vamos continuar estudando. Então, o que Paulo diz aqui é que ele outrora vivia sem lei. Porquê? Porque ele está falando da lei de Deus, ele não está falando da lei dos homens, da lei legalista, da lei dos anciãos, ele está falando de outra coisa. Quando o Senhor Yeshua curou aquele paralítico que estava ali há 38 anos na beira do lago, na beira do tanque, ele não estava há 38 anos na beira do tanque, ele estava na beira do tanque e ele tinha 38 anos e todos os anos ele ia ali para aquele tanque à espera que as águas se movessem. O Senhor Yeshua curou ele e o homem pegou na sua esteira, que era tipo um colchonete, e foi embora e perguntaram para ele: o que é que estás a fazer? Hoje em sábado não podes carregar esse treco aí. E ele falou: o homem que me curou disse para eu vir embora pegar na minha cama e vir para a minha casa. E eles perguntaram-lhe: quem foi o homem que te disse para pegares nesse negócio? Eles não perguntaram quem foi o homem que te curou. Não havia compaixão, não havia misericórdia, havia um apego total às leis farisaicas, aquelas leis legalistas, e tinham ali guardas, e tinham ali espiões, e tinham ali gentes como aqueles que estavam ali vendo: opa, está com uma cama, não pode, é proibido. Policiais em cada esquina para cuidarem da lei dos homens, que era a lei que se colocava em oposição à lei de Deus. Então não está escrito em lugar nenhum da Escritura Sagrada, no Pentateuco, escrito por Moisés ou até Malaquias, não está escrito em lugar nenhum que não pode ao sábado carregar um colchão. Não está escrito em lugar nenhum que não pode colher uma espiga na seara, debulhar e comer. Não está escrito em lugar nenhum que não pode comer sem lavar as mãos. Então Yeshua contrariou tudo isso lá em Marcos capítulo 7, onde ele diz que eles são verdadeiramente hipócritas, porque rejeitam a lei de Deus para guardar as dos homens, e fazem isso de uma maneira muito sutil, muito escondida, muito camuflada. Jesus fala: jeitosamente rejeitais a lei de Deus para guardares e cumprires mandamentos de homens e tradições dos anciãos. Então o que Paulo está falando aqui é dessa lei. Ele está falando de uma lei que outrora ele não tinha, a lei de Deus. Ele era fariseu, andava segundo a lei dos fariseus, foi educado aos pés de Gamaliel. Segundo a tradição hebraica, dizem que Gamaliel, os alunos e os estudantes de Gamaliel, que eram rabino, tinham que conhecer a Torá, o Pentateuco de cor, Gênesis, Bereshit, até Devarim, que é Deuteronômio, tinham que conhecer tudo de cor. E, portanto, havia uma rigidez muito grande imposta sobre aqueles que queriam buscar as coisas de Deus, mas havia uma falsidade, entre aspas, no meio daquilo tudo. É que a lei de Deus tinha sido escamoteada, a lei de Deus tinha sido escondida, a lei de Deus estava oculta. E foi isso que Yeshua veio fazer: mostrar a lei de Deus, ele, a própria lei, como diz Yohanan ou João. A palavra tabernaculou entre nós, vimos a sua graça, vimos a sua glória e vimos o Pai através dele. Foi isso que Deus quis enviar sobre a terra: alguém que verdadeiramente tivesse entendido o Pai e praticado o que o Pai tinha falado. E Paulo está falando aqui dessa lei, queridos. Ele não está falando da lei que não existia, porque quando Deus soprou sobre o homem, lá no jardim, ele já soprou dentro do homem a sua própria lei, porque o que saiu de dentro de Deus é o sopro dele. Deus é a própria lei. No princípio
era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ora, quando Deus soprou dentro do homem a palavra, soprou dentro dele os mandamentos, soprou dentro dele o seu caráter, soprou dentro dele as leis. Mas o homem foi se distanciando tanto de Deus que teve que vir Moisés recordando aquelas leis que já tinham sido esquecidas por causa do pecado e da distância que os homens tinham mantido de Deus. Bom, e até que veio Yeshua para cravá-las e gravá-las no nosso coração como promessa do Pai, através do seu profeta Jeremias. É dessa lei que Paulo está falando, não da outra lei que os homens estavam carregando e que eles estavam querendo ensinar dentro das sinagogas. Essa lei que Yeshua veio confirmar, gravar nos nossos corações. Não na velhice da letra, mas na novidade do Espírito. É isso que Paulo está falando. A lei não é pecado, de modo nenhum. Mas eu só conheci o pecado por intermédio da lei. Quando é que eu descobri que eu era pecador? Quando eu vim aqui na Torá e fui ler Êxodo 20 e descobri lá que tinha 10 mandamentos. E eu comecei a analisar todos eles e falei assim, estou fora de todos. Então eu descobri o meu pecado quando? Quando eu fui ali ler o que é que Deus queria que eu fizesse. Não foi porque, descobri Jesus, Jesus maravilhoso. Sim, através do Espírito do Filho eu fui ao Pai, fui à letra. Não uma letra velha e morta, mas foi a letra com o Espírito do Filho, que vivifica a letra e faz que essa letra, essa palavra, traga vida dentro de mim, gere vida e se cumpra em mim aquilo que Yeshua, e em você também, aquilo que Yeshua disse, que aqueles que crerem nele, do seu interior, fluirão rios de água viva do Espírito Santo de Deus, quis Yeshua falar. Ele é o pão da vida, a palavra, dentro de mim e dentro de você. Espero que você tenha entendido essa pequena introdução para nós então analisarmos agora melhor e mais profundamente o que é que Paulo está falando. O mandamento que eu achei que era para a vida no versículo 10, achava eu que era para a vida, mas eu fui perceber que era para a morte. Por quê? Porque quando eu fui ler, eu achei, esse mandamento é para a vida, que legal. Eu fui ler e vi, estou morto, morri. E agora? A lei diz que aquele que estiver morto não tem mais jeito. Como é que eu posso então sair desta? E Paulo explica isso lá embaixo. Mas nós já vamos lá, eu não vou me adiantar ainda muito não. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me matou. O pecado, eu só descobri que estava morto por causa do mandamento. Então o pecado tomou ocasião. O pecado, Satanás diz assim, está lá o mandamento. O mandamento diz para não roubar. Eu vou pôr ele para roubar. Eu vou lá e roubo. Para mim era tudo normal. Para os outros também. Eu vou lá e minto, vou lá adultero, vou lá faço coisa. Pronto, está tudo certo. Você vê aí no mundão como é que as pessoas agem. Está lá traindo a esposa, chega em casa, dá uns beijinhos e tal, e está tudo bem. Está lá traindo o marido, chega em casa e faz umas cócegas e está tudo certo. Porque fazem isso com a maior cara lavada e para eles está tudo bem, importa é ser feliz, porque é isso que lhe ensinaram. Mas quando o dia chega em que pega nessa escritura e vai ler, é assim, estou errado, estou fazendo mal, mas tenho este mandamento aqui, como é que eu faço agora? Agora, Yeshua, perdão. Agora tem Yeshua. Agora tem o sangue do Messias, pendurado no madeiro por causa de você. Você o enviou para lá com o seu pecado. Você o enviou para lá com a sua transgressão. Não foram os judeus que mataram Yeshua. Quem matou Yeshua foi você e eu. Foi o meu pecado e o seu. Os nossos pecados é que mandaram o Senhor para o madeiro. Ele não subiria lá nunca se nós não tivéssemos pecado. Mas agora temos a condição então de olharmos para Ele, nos arrependermos e dizermos para Deus, Deus me perdoa. Eu quero voltar, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. Isso só é possível através do seu Filho, Jesus. Não há outra possibilidade, querido. Não há. Coisa maravilhosa. Não há outra possibilidade. Por isso ele é tão importante, esse Senhor, Yeshua. E Paulo continua e diz assim no versículo 12. Portanto, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Puxa vida. A lei é santa. Então, se a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, como é que isso poderia ser anulado? Uma coisa que é santa, que é justa, que é boa, vai ser anulada? E Paulo reforça isso lá em 1 Timóteo, se você vir em 1 Timóteo no capítulo 1, no versículo 8, Paulo diz assim, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usar ela legitimamente. Usar a lei legitimamente. O que é usar a lei legitimamente? Com sabedoria, com entendimento.
E ele continua e diz, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, para os rebeldes, para os irreverentes, para os pecadores. Ora, veja bem, se você diz, você é um evangélico e diz, eu sou pecador mesmo, então a lei foi feita para você mesmo. É o que Paulo está escrevendo aqui. Não fui eu que falei. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. A lei, versículo 9, tendo em vista que a lei não foi feita para os justos, mas para os transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, homicidas, para os devassos, sodomitas, roubadores, homens mentirosos, perjuros, para os que são contrários à sã doutrina, conforme o Evangelho. Veja, então você vai dizer assim, pois viu, então agora essa lei não é para mim. Mas você diz que você é pecador mesmo, como é que a lei não é para você? A lei também não é para mim. Por quê? Porque eu a cumpro. Eu a cumpro. Por isso ela não se aplica a mim. É por isso. Então a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Portanto, Paulo está falando do quê? Paulo está dizendo que nós, ele diz lá no capítulo 6, temos que andar dentro dessa lei. E ele continua e diz, logo então tornou-se-me o bem por mortes. Isso é o que o interlocutor dele iria pensar. Aquele que ao ler esta carta vai pensar, puxa vida, então aquilo que eu achei que ia ser bom, virou mortes para mim? E Paulo diz, de modo nenhum. Mas acontece aqui o pecado, para que se mostrasse verdadeiramente pecado, operou em mim, operou em você. O que Paulo quer dizer é operou em você, operou em ti. Paulo não quer dizer operou em mim, mas também está dizendo que operou nele, outrora. A morte, operou em mim a morte operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual. Tem aqui mais uma coisa incrível, não é? A lei é espiritual. Puxa vida, então como é que algo espiritual pode ser banido? Como é que podemos acabar com algo espiritual? Como é que podemos? Se é espiritual, é de cima. Se é espiritual, foi Deus que deu. Como é que Paulo, ou alguma cartinha de Paulo, ou cartinha entre aspas, né, poderia acabar com algo espiritual, com algo que Deus deu? E tanto assim é que Paulo não se preocupa muito com isso. Antes, pelo contrário, ele diz, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima. Então buscai a lei. Porquê? Porque a lei é de cima, a lei é espiritual. Ele diz aqui, a lei é espiritual, no versículo 14 do capítulo 7. Como é que eu não vou querer andar dentro dessa lei que é espiritual? Se Paulo diz para andarmos no Espírito, nós vamos avançar depois lá no capítulo 8, ele vai dizer para nós andarmos no Espírito, versículo 5, andai no Espírito. Ora, como é que eu ando no Espírito sem andar na lei que é espiritual? E depois continua, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Aqui é que está o grande problema. Paulo está falando dele? Será que Paulo está falando dele? Ou ele está falando daqueles que não têm Yeshua? Dos judeus, de lá do capítulo 2, versículo 17, aqueles que têm por sobrenome judeu e se vangloriam na lei que eles não praticam. Aqui no capítulo 7 ele diz, eu estou falando convosco, vós que conheceis a lei. É para esses que Paulo está falando isto. E ele está dizendo, você é carnal, você foi vendido como escravo ao pecado, porque embora você esteja falando de Jesus, você ainda anda fazendo as coisas erradas. Como ele mencionou lá no capítulo 2, onde ele diz, tu que ensinas os outros, não te ensinas a si mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Então Paulo está dizendo para esses, olha, essa lei se aplica a ti, porque tu estás sendo carnal. Você foi vendido como escravo ao pecado. Porque lá no capítulo 6, no versículo 18, Paulo fala assim, fostes libertos do pecado e te tornaste escravo da justiça. Então como é que eu sou carnal vendido como escravo ao pecado? Não é possível. Viu como Paulo não está falando dele? Não pode estar falando dele. Paulo está falando daqueles que não têm o Senhor Yeshua de verdade.
Alguns até podem dizer que andam em Cristo, que são do Messias, que são de Jesus, mas não são. Nós estamos cansados de ver gente dentro das igrejas de falar de Jesus e chega cá fora a passar cheques sem fundo, chega cá fora e engana o irmão, engana todos, rouba a todos, mente para todos. Esses são aqueles de quem Paulo está a falar. Não vamos ter mais tempo neste vídeo. Vamos voltar. Vou continuar com o vídeo 14, dando sequência e talvez terminarmos então esse capítulo 7. Até lá. Shalom.